Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós, que possamos começar hoje a nossa manhã um pouco mais serenos, mais tranquilos, um pouco mais calmos, meus irmãos, e sempre com Jesus em nosso coração. Estamos muito felizes de estarmos aqui iniciando mais um encontro da nossa grande família, do Evangelho Diário, este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. A nossa amada Casa Espírita, meus irmãos, ela proporciona este momento de estarmos aqui reunidos em um só coração em Jesus. Nós sabemos que cada um de nós se encontra em seu lar e muitos irmãos aqui são de cidades diferentes, estados diferentes. Temos irmãos aqui do Brasil inteiro, mas mesmo assim, estando distantes uns dos outros, fisicamente, nós estamos unidos em um só coração. E é este momento aqui, esta união, que nos aproxima uns dos outros com o coração e com o pensamento em Jesus. Meus irmãos, novamente, por mais que estejamos distantes um dos outros aqui, fisicamente, em verdade estamos muito próximos e muito conectados, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E todos que se reúnem em nome de Jesus conversam em um só coração e se unem em um só coração. Por isso, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É com uma alegria que a gente se reúne aqui. Estamos encerrando mais uma semana de reflexões do Evangelho Diário, sempre convidando humildemente para Jesus estar presente aqui conosco. Coloquemos Jesus à frente da nossa vida, nos amparando, nos guiando. Vamos pedir ao Cristo hoje que Ele possa iluminar os nossos pensamentos. Porque dentro da nossa casa mental, os pensamentos têm o poder de criar. E muitas vezes precisamos da ajuda de Jesus para iluminar os nossos pensamentos, os quais são domados por notícias ruins, notícias inapropriadas, conversas maldosas, fofocas, pensamento mal contra o outro, ideias totalmente deturpadas. O nosso pensamento constantemente é dominado por essas sombras e precisamos, para poder fazer uma limpeza nos pensamentos, da luz de Jesus. Então, hoje que possamos todos banhar o nosso pensamento nas águas cristalinas do Cristo e purificá-los. Meus amados irmãos, hoje eu vou convidar a todos para a gente começar aqui o nosso encontro dessa sexta-feira com a mensagem do livro Um Minuto com Chico Xavier para o nosso dia. Hoje é uma mensagem de Emmanuel para todos nós, meus irmãos. Já tem alguns dias que é Emmanuel que está aqui guiando as nossas reflexões diárias. E Emmanuel, lá no livro Roteiro, capítulo 40, ele vai dizer assim: cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Meus irmãos, eu quero até contar uma história para exemplificar esse ensino de Emmanuel, mas sabe o que chamou a atenção aqui na minha leitura desse ensino dele? Que ele diz assim: cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Porque geralmente, olha só o que chama a minha atenção, geralmente nós temos o seguinte pensamento: o que a gente planta hoje, colhe amanhã. O que a gente faz no presente, a gente colhe no futuro. Não é sempre assim? Só que Emmanuel diz para nós que a gente pode colher hoje mesmo o que a gente fizer. O que fizermos hoje, colheremos hoje, não é só amanhã não. Hoje já estaremos colhendo
o que plantarmos hoje. Então, essa palavrinha aqui chamou muito a minha atenção, porque sempre nós pensamos: o que eu fizer no presente é só lá no futuro que eu vou colher. E não. Hoje, no próprio presente, na própria existência, a gente já pode estar colhendo o que estamos cultivando. E, meus irmãos, eu queria trazer hoje uma história de uma forma bem breve para todos nós, porque é uma história longa essa que eu vou contar, mas eu vou fazer uma síntese dela para justamente trazer a essência desse ensinamento. O que nós cultivamos, iremos colher. E muitas vezes na própria existência. Essa história do querido espírito Leon Tolstói, psicografado por Sirineia Holanda. Meus irmãos, em síntese, essa história traz para nós, que esse querido espírito conta, sobre um pai de família que tinha 2 filhas. E esse pai estava viúvo. Ele trabalhava e as filhas viviam ali naquelas condições que davam para elas. Certa feita, o pai conhece uma mulher, se apaixona por ela e casa-se ali com essa mulher. Essa mulher vai para a casa dele e começa a ajudar a cuidar das meninas, das 2 filhas. Só que o coração desta mulher tinha muito ciúme, mas muito ciúme das filhas dele. Ela enxergava as filhas como se fosse um obstáculo para o relacionamento deles, como se o amor paternal não pudesse existir. Então ela tinha ciúme do amor paternal. Talvez ela não compreendesse ainda que existem diferentes esferas e camadas de amor e que um amor não anula o outro. Não é verdade? O amor que ele tinha para com ela como esposa não anulava o amor paternal que ele tinha. Eram camadas diferentes do amor. Mas ela não aceitava, ela tinha muito ciúme. Então ela fez um plano. Certo dia, ela fez um plano de vender essas meninas. Vender essas meninas como escravas. E aqui eu estou falando, meus irmãos, de uma história que se passou há séculos e séculos atrás. Quiçá, se eu não me engano, aí há 2000 anos atrás, na época em que Jesus estava aqui na Terra. E aí, meus irmãos, naquela época era comum isso, vender as pessoas como escravo. E aí essa mulher, ela concordou ali, fechou uma caravana, naquela época eram caravanas que eram feitas, e pensou, vou vender essas meninas, e aí eu tiro elas da vida do meu esposo, e depois eu arrumo uma desculpa para ele do que aconteceu com elas. E foi exatamente isso que ela fez. Ela enganou aqueles corações. 2 meninas simples de coração, que sentiam tanta saudade da mãe delas e que tinham visto naquela nova figura daquela mulher um coração que poderia amá-las e cuidar delas. Mas essa não era a intenção daquela mulher, não era. E as meninas ingênuas acreditaram naquele coração. Acreditaram. Então a mulher abusou da boa vontade das meninas, da ingenuidade, vendeu elas, colocou numa caravana e elas foram levadas para uma cidade longe, longe dali. A mulher voltou satisfeita para casa, achando que o plano tinha dado tudo certo, falou para o esposo que tinha acontecido uma coisa com as meninas naquela época, sumido, raptado, e o esposo ali, o coração ficou dolorido, mas podia fazer o quê? Nada, eles moravam numa, como se diz, numa comunidade muito pequenininha, numa vila. Essas meninas, meus irmãos, foram vendidas ali como escravas, levadas, colocadas nessa caravana, levadas para uma cidade e foram e acabaram, na verdade, no único lugar que abriu os braços para acolher a elas naquela época. Porque naquela época os corações eram muito enrijecidos, muito, muito mais do que é hoje. Então, todo mundo fechava as portas. Se tinha alguém na rua precisando de ajuda, raros eram os que ajudavam. Que aquelas 2 meninas naquelas condições, quem iria ajudar, não é mesmo? Então, o único lugar, o único que abre as portas para poder ajudar aquelas meninas que foram abandonadas, vendidas naquela situação, foi
um prostíbulo, meus irmãos, naquela época. E aí essas meninas foram então para esta casa, era uma casa naquela época onde haviam também outras mulheres. E ali elas começaram a ajudar na casa, faziam alguma coisa aqui, faziam outras coisas ali, todo mundo ia se ajudando. E ali elas foram conhecendo novas mulheres, novas pessoas, fazendo amizades e foram se restabelecendo. Mas o coração delas ainda havia um vazio, porque elas tinham sido abandonadas. Abandonadas. Elas não sabiam se jamais veriam um pai novamente. Então, meus irmãos, os anos se passaram, essas meninas foram crescendo, ali elas foram construindo a vida delas do jeito que podiam, sofreram muito, mas muito, passaram muita necessidade, passaram momentos difíceis, angustiantes, que talvez muitos de nós na própria existência nunca nem passou, que essas duas meninas passaram. Certo dia, anos se passaram. Certo dia, bate na porta daquela casa uma senhora necessitada de ajuda. A senhora estava magra, esquelética, acabada, mas acabada, doente. Nossa, estava passando fome, necessitada de ajuda. E essa mulher bate ali na porta. A dona da casa não pode atender, pede para as meninas irem. E quando as meninas acolhem, na verdade, essa mulher é acolhida ali na casa, é levada para um quarto, ela toma banho, é dado alimento para ela é cuidada, os ferimentos, e ela é colocada e acolhida ali em repouso. Quando as meninas que moram ali ficaram sabendo que chegou uma pessoa muito necessitada de ajuda, o coração delas logo vai para poder ajudar também. Olha o coração delas bondoso. Passou tudo que passou, o coração extremamente bondoso. E elas sobem até o quarto para ajudar essa mulher. Quando elas adentram a porta e olham, a mulher era a própria madrasta delas. Aquela esposa do pai que fez todo aquele plano para poder tirar elas da cidade e colocou elas naquela vida que elas estavam, sofrida. Anos se passaram e naquele dia, aquela mulher precisou de ajuda. E poderíamos falar coincidentemente, mas não existe coincidência nos planos de Deus, não é verdade? Deus colocou exatamente naquele momento, naquele lugar, aquela pessoa que fez tanto mal para as meninas, para naquele momento necessitar da ajuda justamente delas. Olha como são os caminhos da vida, meus irmãos. Aquela mulher que plantou o mal, que cultivou o mal, que fez tanto mal para aquelas meninas, estava colhendo na própria existência a dificuldade que ela plantou, porque olha a situação dela agora. Não tinha ninguém para ajudar ela, ela estava com fome, sem lugar para ficar, com ferimentos e doente, muito doente. A maldade que ela plantou, ela colheu, não foi no mesmo ano, no ano seguinte, mas na mesma existência. Uma hora a conta chegou. É isso que Emmanuel diz aqui para a gente hoje. Podemos colher hoje o mal que a gente planta. E ela estava colhendo. Só que Deus não desampara nenhum de teus filhos. Deus não desampara. E aí Deus coloca aquelas duas almas que sofreram na mão daquela mulher com chance de ajudar essa mulher para edificar o quê? O perdão. E aí as duas meninas, quando olham aquela mulher, veem que é ela, elas vão e ajudam, meus irmãos. O coração delas é muito bondoso. E mesmo elas sabendo tudo que aquela mulher fez de mal para elas, o quanto aquela mulher acabou com a vida delas, elas humildemente vão lá e estendem a mão para aquela alma que fez tanto mal para elas. E elas ajudam, curam as feridas, dão alimento, auxiliam e zelam
por aquela mulher, que tem um fim que também é trágico, porque ela acaba vindo a falecer devido às condições que ela se encontrava. Mas o importante é, ela colheu a maldade que ela plantou, mas Deus não desamparou porque concedeu a chance ali de ter a ajuda através daquelas que ela fez, para quem ela fez mal. E aí vem a lição nos últimos minutos da vida dela, porque ela percebe que quem está cuidando delas eram as filhas que ela podia ter acolhido no seio dela. Eram as filhas do esposo que ela tratou tanto mal, que ela fez tanta maldade. Ela, lá nos últimos minutos, no leito, ela viu que eram as meninas que estavam cuidando dela. E aí o coração dela fica extremamente arrependido. E aí ela leva aquela lição pro coração dela. A lição de que tudo que a gente faz, a gente colhe. Ela leva a lição do perdão, do arrependimento e da mudança de conduta. E aquelas meninas muito bondosas continuam a cuidar e a zelar dela até os últimos minutos dela aqui na Terra. Meus irmãos, eu sintetizei muito essa história aqui para todos nós, finalizo ela aqui nesse momento, mas para trazer para nós um grande ensinamento, na verdade vários que essa história traz, porque no primeiro ponto de vista aqui, uma pessoa que fez tanto mal para outra, meus irmãos, uma hora ou outra, aquele que faz mal dependerá do outro. E isso acontece muito, e a gente vê muito isso acontecendo na Terra. Alguém que faz tanto mal para o outro, e que xinga muito, e que trata muito mal, e que fez muito mal, causou muitos danos na vida do outro. Chega um momento da vida que a gente nunca sabe como que Deus trabalha, mas pode chegar um momento na vida que a única pessoa que vai poder estender as mãos para ajudar a gente vai ser aquela que fez mal para ela. Que se fez mal, na verdade. Que foi o que aconteceu nessa história. A mulher fez mal, 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 pensando, essas meninas estão indo para lá, nunca vou depender delas. Mas olha como Deus escreve as histórias, não é mesmo? As linhas da reencarnação, vamos colocar assim. Quando ela menos esperava, quem iria ajudar elas? Aquelas meninas para quem ela fez tanto mal. Por isso, meus irmãos, eu vou frisar o que Emmanuel coloca aqui. Cultivemos fraternidade e o bem, que a gente não sabe o dia de amanhã. No trato com o próximo, cultivemos a fraternidade e o bem, pois nunca sabemos as linhas que Deus escreve na vida, se nós dependeremos desse irmão um dia. Às vezes a gente trata o outro de qualquer jeito, a gente desfaz do outro, mas nós não sabemos daqui uns anos, ou na mesma existência, ou na próxima existência, talvez sejamos nós que dependeremos dele. Por isso eu friso novamente, cultivai a fraternidade e o bem, pois não sabemos o dia de amanhã. E como Deus cruza os caminhos com aqueles que às vezes a gente fez tanto mal. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho de hoje com essa palavra em nosso coração. Vamos pensar um pouco mais no trato com o próximo, como a gente lida com as pessoas, mais carinho, mais amor, exemplo de Jesus, porque, meus irmãos, a gente sempre colhe o que a gente planta. Essa é a lei de ação e reação que é tanto nos descrita na doutrina espírita. A gente sempre colhe, como diz Emmanuel, muitas vezes colhe no próprio hoje. Meus irmãos, que fiquemos em paz. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Nos encontramos aqui amanhã, meus irmãos, para mais um Evangelho Diário. E que assim seja.